Então, você quer que eu conte... Você quer o relato da viagem? Desde o início. Desde os primórdios, desde o Prolegômenos, como ensina o nosso Livro dos isso. Espíritos. Com certeza. Então, eu tinha que estar até 7 horas da manhã no Bellini, Maracanã, que era quando o ônibus ia sair. E em Bangu, eu simplesmente acordei 15 para as 7. Dá pra ir? Não dá. Eu tinha posto o despertador pra tocar 10 para as 5 e 5 horas da manhã. Fazer tudo direitinho, né, boy? Tomar um banho, comer, o famoso triatlo. Todo mundo conhece triatlo. E, porra, quando eu acordei, eu vi 15 para as 7, falei, fodeu, perdi, não vou conseguir ir pro jogo, comecei a chorar. E aí, depois de chorar, no banho, me acalmei, falei, não, eu vou pro jogo, esse jogo eu vou. Tinha passado a segunda-feira bucetando o F5, porque outra sacanagem que eu tinha esquecido. O Palmeiras tinha anunciado a venda para a torcida visitante na terça-feira ao meio-dia. E eles anteciparam a venda para segunda à tarde, segunda meio-dia, 1 hora da tarde. A notícia se espalhou e quem tinha se programado para ir ao jogo se fudeu. E eu passei a segunda-feira com um mau hábito de site do Flamengo, de voltar ingresso. Passei a segunda-feira bucetando o site dos caras, esperando alguém se fuder, o pagamento não aprovado, voltar ingresso e eu garanti o meu. Fui conseguir na terça, porque em mais uma grande atuação da diretoria do Flamengo, que até quando acerta eles conseguem errar, anunciaram às 13 horas ao meio-dia que o Flamengo tinha comprado uma carga de ingressos e abriria a venda para todos os seus torcedores às 5 horas da tarde. E aí, consegui ingresso, estava tudo programado, gravei terça-feira com o Juan, bebemos um pouco, vendo o Vasco, um pouquinho. Enfim, não consegui acordar quando eu estava programado para ir a Novo Rio, pegar um ônibus qualquer para São Paulo e lá me virar. Me ligou o Edu, o Uber estava chegando já para me levar para Novo Rio. Me ligou o Edu da Urubus e perguntando se eu estava chegando. Eu falei para ele que estava em Bangu, que eu não ia conseguir chegar pelo trânsito. Eu perguntei se eu podia pegar na Dutra. E aí vem o primeiro agradecimento. Agradecer o Edu da Urubus, que abriu essa brecha pra mim, e só viajei por conta dele, né? Consegui chegar na Dutra a tempo, graças a Deus. E aí, quando subi no ônibus, viajei tranquilo até essa parte, que é quando começa a história. Pra quem não viajou, nunca viajou de visitante, e não sei se isso acontece em jogos menores, acredito que sim, mas em jogo grande, em mata-mata, tem um lugar da revista, que a PM vai revistar todos os ônibus que estão indo pro jogo. E quando a gente chegou no lugar da revista, simplesmente tinha um ônibus da Jovem parado, com uns 30 malucos na parede, com a cara virada pra parede, com a mão pra cima, e um tratamento um pouco hostil da minha PM, fazendo assim no saco dos caras, pegando mochila, virando mochila. Sabe desenho animado, quando quer descobrir alguma coisa, pega o personagem pelos 2 pés, vira de cabeça pra baixo e faz assim, pra ver se vai cair alguma coisa? Estava quase assim. E aí, eu olhei pro moleque que tava do meu lado e falei, pô, o tratamento está um pouco de detento. E 5 segundos depois de eu pensar alto dessa maneira, surgiu a informação. Então, tá vendo aquele McDonald's ali do outro lado? A Jovem entrou no McDonald's, roubou todo mundo, enfiou a porrada em quem tava dentro. E aí a polícia segurou os meninos. Falei, legal. Então talvez o tratamento seja realmente de detento, né? Talvez eles sejam detentos realmente. E aí eu tive a lâmpada. E os próximos a serem revistados somos nós. Legal. Mandei a mensagem no grupo, falei, gente, aparentemente vou ser preso. Quando puder, mando mensagem pra vocês. Graças a Deus, a gente foi liberado. Não precisamos descer do ônibus. E aí, porra, alegria do caralho. A gente começou a cantar o hino dentro do ônibus. Pô, todo mundo... Tinha gente bebendo desde as 8 horas da manhã, tá, boi? Talvez tivesse virado. Mas caralho, que disposição. Eu fiquei admirado. E olha que... Quando eu começo, pra parar é difícil. E aí, a gente feliz pra caceta. Embicou na avenida principal lá. Daqui a pouco, direita de novo. Aí sobe o Edu e fala assim, gente, nós estamos voltando pra revista. Eu falei, agora fodeu. Agora foi tudo pro caralho. Agora realmente nós vamos ser presos. E o papo era, aparentemente, um maluco da Polícia Rodoviária Federal liberou a gente começou a seguir viagem, e um sargento da PEMESP, que estava sob o controle ali, falou, não, liberou porque se quem manda sou eu, e mandou a gente voltar. Quando a gente voltou pro mesmo lugar, os malucos da Jovem ainda estavam na parede. Eu falei, ai, caralho, puta que pariu, maluco. E aí o cu já ficou assim, né? Inesperadamente a gente foi reliberado. Fomos liberados de novo, não sei porquê, a gente de novo não desceu, mas seguimos viagem e paramos no lugar da Real Escolta, né? Da Real Revista. E aí, só que esse é o grande problema. Quando para, eram 9 ônibus, 10 ônibus. Quando a gente não para só os ônibus da Urubus, que eram 2 ônibus. Para todos os ônibus. Para o ônibus da Nação, para o ônibus da Jovem, para o ônibus da Raça. Param todos os ônibus. Não sei nem se a Raça tinha, a Jovem tinha ônibus.
Aliás, no meio do caminho, quando a gente tava lá pra Guaratinguetá, começa a surgir os vídeos do ônibus da Jovem. Sem teto, nego no bagageiro com as costas toda vermelha, porque tem o batismo da primeira viagem. Com a cara pra fora assim, falei, é isso, é isso. Tem gente que tem disposição, boy. Eu sou frouxo, eu sou fraco. Mas aí chegam esses ônibus todos pra revista e aí começa o esculacho da polícia. Porque, pô, é necessário você revistar? Sim. Mas os caras fazem numa lentidão fodida, irmão, fodida. E aí a gente tem um contraponto do jogo de domingo agora no Maracanã, que a Mancha Verde, pô, era um ônibus, era muito ônibus. Era uns, sei lá, 7, 8 ônibus. Tá no perfil da PEMERGE, no Twitter. Ônibus pra caralho, os caras entraram às 2 horas da tarde, pô, sabe? E eu não tô falando pra PM maltratar o visitante aqui. O meu problema é o Flamengo, enquanto essa instituição gigantesca, com a porrada de conselheiro juiz, com certeza tem um oficial da PM que é conselheiro do Flamengo, conselheiro desembargador, conselheiro promotor, cagar pro visitante. Mas cagar sim, absolutamente. A gente chegou às 5 horas da tarde na revista. O jogo era às 8. Porra, sabe que horas a gente foi sair? 7h30, mano. A gente foi sair da revista às 7h30 da noite. E aí, todo mundo já tinha olhado no Waze, qual era a distância pro estádio. E dava 20 minutos, 21 minutos, com batedor, com helicóptero. Eu falei, pô, vai ser rapidinho, a gente vai conseguir chegar pelo menos nos 15. A gente chegou com 35 minutos do primeiro tempo. E a PM foi liberando os ônibus de 1 a 1. Fora que o jogo lá tem a mesma biometria facial que tem aqui. Aliás, lá eu acho que foi o primeiro lugar do país a ter biometria facial. E quando você chega, tu tem que dar o teu CPF para as meninas que estão ali na frente. Tem 2 barreiras para verem sua cara. E a gente, pô, eu cheguei lá em cima com 40 minutos do primeiro tempo. 40. O esculacho completo, né? Que, novamente, outra coisa que tem que ser desabafada. Espero que a nova gestão, se Deus quiser, o Dunche não vai ganhar e esses caras não vão permanecer no Flamengo, que a nova gestão tenha um carinho com o Off-Rio, o carinho com quem viaja pra ver o Flamengo fora do Rio de Janeiro, porque a gente tá cansado de passar sacanagem, mano. Cansado. A gente quer que a gente tenha o mesmo tratamento que a Polícia Militar do Rio de Janeiro dá pros caras. Eu não fui esculachado em momento nenhum, não tomei porrada, os caras não gritaram comigo, não gritou com ninguém no nosso ônibus, não teve sacanagem com ninguém no nosso ônibus, mas tem essa porra, dessa palhaçada de encebar a gente até o último segundo, pô. Até o último segundo. Enfim. Mas dentro do estádio tem aquela rede que é uma merda. Eu não enxergo sem rede. Com rede, porra, foi um pouco complexo. Foi um pouco complicado. Mas já dentro do estádio foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Quase passei mal quando eu vi a alteração do Tite no intervalo. Voltando com 3 zagueiros. Na minha cabeça ele ia tirar o Alan. Ia botar o Ortiz, Alan com amarelo. Ia botar o Ortiz. Ia povoar o meio campo pra gente ganhar um jogo. Para minha surpresa, com o estômago vazio, com fome, sem comer direito, ele me volta com o Davi Luiz. Eu quase que eu desmaio ele mesmo, mano. Ia dar um trabalho do caralho pra Vitão e pra Chico, que não iam cuidar de mim, iam me jogar lá embaixo. Depois iam saber do corpo. Mas pra fechar a experiência e encerrar esse ciclo todo de experiência aliens, a volta, pra quem já foi a jogo fora, todo mundo espera sair 1 hora, 1h30 depois do jogo. O jogo acabou às 10, né? Começou às 8, acabou às 10. Deu 10h20, o cara tava liberando a gente. Eu falei, pô, é emboscado. Emboscado. Quando a gente botar a cara pra fora, a Mancha vai estar lá pra matar todo mundo. E aí fui descendo com passo de formiga sem vontade, boi. Devagarzinho, segurei todo mundo. Falei, gente, vamos com calma. Tá estranho. Aí quando a gente chegou no asfalto, eu procurei o ônibus, achei o ônibus, falei assim, cheguei pro motorista e falei, piloto, pelo amor de Deus, abre o bagageiro que eu preciso pegar meu carregador. Aí quando eu tava metendo a mão na mochila, começaram a gritar comigo. O pessoal já antigo de caravana, falando assim, irmão, não pode, pelo amor de Deus. E um me puxou, não pode, se a PM ver essa porra, a gente vai ficar agarrado aqui. Aí puxa, eu tento pegar a mochila. Consegui pegar o carregador quando eu sento a bunda no banco. Mais uma graça da polícia, que de vez em quando não rola em jogo grande. Sabe aqueles, assim, ó, vocês têm 5 minutos pra pegar os caras? Passou 5 minutos, a gente vai atuar. Só que 5 minutos dá pra morrer 3 vezes. E a nossa querida PMS fez essa gracinha. Cara, a gente fala... A gente critica a porra toda aqui também, né? A gente critica diretoria, comissão técnica, jogador, torcida organizada. A gente critica tudo. Mas como a vida não é um conto de fada, onde os lados, o bem e o mal, são bem estabelecidos, a vida é um pouco mais complexa do que um caminho binário. Eu falei no início aqui do meu querido Juniquim, que me salvou lá na Arena do Grêmio. É importante citar pra vocês que nunca viram um jogo grande fora, que, irmão, se não tiver os psicopatas da Jovem do Flamengo, da raça, esses caras que gostam de porrada, gostam de confusão, se não tiver, a polícia vai te entregar, pô. Vai te entregar legal. Tu tem que estar dentro de um ônibus legalzinho já, e na escolta e torcer pros caras não invadirem o ônibus, que se invadir um ônibus também,
vai entrar no rock. Se você for pensando assim, não sou de organizada, não vão me bater, você vai ser o primeiro a apanhar porque você não sabe se defender. Então, como isto aqui não é uma defesa ao que acontece no mundo das organizadas, mas a verdade e a vivência é, a polícia vai te entregar. Se não tiver esse pelotão de frente, dos caras que gostam, que vão sustentar a bronca, vai ficar estreito. Vai ficar estreito. Mais uma vez, quem salvou, quem segurou a porrada, não foi a polícia, foi a torcida jovem do Flamengo. E eu acho que alguns integrantes da raça também. Tem esse ponto. Tem esse ponto e a vida a verdade, a vida e a verdade são nu e cruas, né, boi? É isso. E é um ponto fundamental, né? Na verdade, a gente... É importante até pontuar sobre isso, que a gente, quando bate em determinados posicionamentos de torcida organizada, eles são posicionamentos de cúpula, né? Mas a gente sempre fala das ações, né, da base das torcidas organizadas, que principalmente em determinadas situações como essa, né, dos jogos fora de casa, normalmente quem segura a viola da rapaziada são esses caras, né? Você, por exemplo, esses relatos da Arena do Grêmio, né, são coisas que ao longo dessas temporadas você já citou aqui, mas são muitas as experiências de outras pessoas também, de que chega nessa hora é a rapaziada que sustenta, né? Por muitas situações, né? Primeiro pelo conhecimento também do outro ambiente, né? Porque tem muito isso, né? A cultura do jogo fora, ela, por exemplo, é diferente um jogo no Mineirão, da gente que tá aqui em Bangu, que é do Rio de Janeiro, para ir pro jogo em Minas, do que quem torce pro Flamengo e é de Minas. Vai conhecer os caminhos, né? Conhecer as saídas, os atalhos, enfim. Então você vai juntar ali o conhecimento de local, conhecimento da área e o conhecimento de rua, né? Que é assim, o tipo de comportamento que você tem. A gente já citou aqui várias vezes o momento que a gente foi para a Arena da Baixada, né? E a gente foi até numa circunstância, muito mais tranquila do que a maioria vai, né? Porque a gente foi de avião até Curitiba e num voo direto, que é rápido, né? Um voo de 1 hora. Na época foi muito vantajoso a gente fazer isso. E a gente pegou um Uber do aeroporto para a Arena da Baixada. Na verdade, não é a Arena da Baixada que é longe, né? A Arena da Baixada é no centro de Curitiba, mas o aeroporto que é longe pra caralho, né? O Afonso Pena. Você pega um Uber ali, distante pra cá. O cara te deixa num lugar, numa esquina, e fala assim, ó, torcida visitante é lá no final da rua. Só que até você chegar no final da rua, tem muita vida pra você caminhar, né? Tem a torcida que, na época que a gente foi, em 2017, nem odiava tanta gente como agora. Agora, certamente, o cenário é mais hostil do que era na época. Na época, o problema deles era muito maior com o Vasco, né? Por causa daquele jogo de 2014 lá, do rebaixamento, 2013, né? Do rebaixamento lá, do 5-1 e tal, enfim, a porrada comeu. Mas o comportamento, normalmente, né? A gestão que esses grupamentos de polícia têm com as torcidas visitantes é muito problemático, né? A gente reclama pra caralho do JEP, mas o JEP é um grupo de elite, né? Perto do que acontece nos outros locais. O JEP, a forma como eles costumam tratar os torcedores visitantes, e aí também, claro, né? Move fora toda a sacanagem, toda a brincadeira que a gente faz. Mas no final das contas, assim, o certo seria que o torcedor visitante que chega para um jogo 8 horas da noite, chegou 2 horas da tarde em São Paulo, ele tem que entrar, a hora que ele quiser no estádio, né? Ele não pode, de forma alguma, entrar no estádio com 40 minutos do primeiro tempo. A gente não tá torcendo que todo mundo se foda do mesmo jeito. Pelo contrário, que as pessoas tenham o direito. Nessa questão da torcida, a gente tem que fazer essa defesa sempre, porque é muito comum, e Leno, por exemplo, já bateu muito nessa pauta aqui, principalmente em jogos no Nordeste, né? No Nordeste especialmente, né? Com aquela questão que os times locais, as torcidas locais batem muito, né? Do time misto e tal, que começa a ganhar um tom de ameaça, de violência. Nordeste e Centro-Oeste, né? Nos jogos em Goiânia, principalmente, Flamengo e Atlético Goianiense, por exemplo, só aconteceu Flamengo e Goiás. A gente sempre tem que defender o tratamento da melhor forma possível para as torcidas visitantes, porque a gente vai ser privilegiado com isso. E, como o Leandro muito bem falou, essa precisa ser uma das pautas da eleição que está vindo, não é? Não só o cuidado com a compra de ingresso, porque a gente já viu alguns candidatos falando sobre isso, sobre a questão de o Flamengo comprar ingresso e depois revender, né? Que facilita, óbvio, não é que seja desimportante não, mas a ação do Flamengo, da diretoria do Flamengo, precisa ser maior do que só a compra dos ingressos, mas garantir a segurança das pessoas, garantir, né, o trajeto da melhor forma, né, garantir que essas piranhagens que aconteceram em São Paulo agora, mas e que acontecem em qualquer lugar, essa é a verdade, mas que não aconteça, ou pelo menos que se diminua, né, para que a gente tenha a melhor condição possível de estar nos estádios para acompanhar o Flamengo cada vez mais vitorioso. Então, se já acompanhavam na época que o Flamengo não ganhava porra nenhuma, que dirá agora. Então, as diretorias têm essa obrigação, principalmente com o estado financeiro do Flamengo, com a capacidade que o Flamengo tem de poder, de enfim, né, de a gente poder garantir a melhor condição de que os torcedores estejam presentes.